Sejam bem-vindos ao 14º podcast, nossa primeira edição de resenha de quadrinhos, que agora, se tudo der certo, vamos tentar fazer pelo menos uma vez por mês, com os meus amigos Alexandre Coelho, Ítalo Ferreira e eu, Toninho Silva. Galera, antes de mais nada, vamos só lembrar que toda semana nós temos nosso podcast aqui às segunda-feiras. Estamos tentando criar o hábito de colocar às 6h30, mas vamos conseguir. Tanto vídeo como áudio nas plataformas digitais. Sigam nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Fácil de achar também no YouTube, só botar Quadro Norte. E brevemente estaremos colocando aqui, fazendo um podcast especial sobre os nossos lançamentos como Quadro Norte Editora, sendo a segunda coletânea de quadrinhos, Quadro Norte número 2, e uma republicação de um clássico do Jean Danton e do Bené Nascimento. Em breve nós estaremos falando disso aqui e dando detalhes desse material que vai nos colocar no mercado como editora, Quadro Norte. E, galera, nessa primeira edição nossa de resenha de quadrinhos, o Alexandre tem 2 quadrinhos para resenhar, o Ítalo tem 1 e eu tenho... Na verdade, o Alexandre não é bem quadrinho, né, Alexandre? Tem a ver com quadrinho, né? E eu tenho 2. Então, eu começo com o Alexandre aí. Alexandre, fale aí qual é sua indicação, sua resenha, para a gente começar esse bate-papo aqui. Certo, beleza. Primeiro, quero desejar aos ouvintes um bom dia, boa noite, boa tarde, onde seja lá qual for a hora que vocês estejam ouvindo ou assistindo. E eu vou começar falando sobre um livro que eu já falei aqui no episódio anterior, sobre dicas de desenho, que é o Como Desenhar Quadrinhos no estilo Marvel, o How to Draw Comics the Marvel Way. Um livro que ele é da década de 70, mas que ele ainda é muito útil para que a gente possa fazer um quadrinho do jeito que dos padrões que se usam até hoje na nossa mídia. Entendeu? Então, eu entendi muitas dicas importantes e muitas coisas que até hoje a gente se aplica. Entendeu? É um livro que é incrível como esse livro ele não ficou tão datado assim com o decorrer dos tempos. Tem uma coisinha ou outra que já foi melhorada hoje em dia, mas ainda assim você tem que voltar para esse básico para fazer essa versão mais dinâmica, sabe? Então você tem dicas muito importantes, É um livro que ele não te ensina, não te pega na tua mão e te ensina a desenhar, é assim que você faz um personagem. É assim, não, ele te mostra como é que é o estilo, que é empregado de anatomia nas histórias em quadrinhos, como fazer de um jeito mais dinâmico, mais rápido. Ele te fala, e assim, o texto, acompanhado das imagens, ele é bem sucinto, e ele não é um texto enrolativo, Ele é feito como se fosse um manual mesmo, assim, para a pessoa entender como é que se trabalha naquele estilo que a Marvel publicava na época. E também, eu conheço muita gente que trabalha em outros editores que também aplicavam o que foi ensinado nesse livro aqui. Tanto que muita gente até hoje usa ele como referência. Entendeu? Ele foi escrito pelo Stan Lee e o John Buscema que desenhou durante muitos anos o Conan, um dos grandes quadrinistas da Marvel, nos anos 70, 80, já falecido. E assim, dá para te ver aqui os trabalhos dele, É muito impressionante, assim. E eles usam muita coisa também, assim, baseada no Jack Kirby também, no trabalho do Kirby, A questão da arte final, tudinho. E a própria anatomia que o John Buscema ele usa é muito similar ao Jack Kirby. Dá para ver claramente assim que ele é da escola do Kirby, sabe? O formato dos rostos dos homens e das mulheres que ele faz, tu vê direitinho assim. As posições que ele aplica os personagens lembram muito o Jack Kirby, E dá para ver benzinho assim a referência, a inspiração que ele teve, sabe? É impressionante que tu vê praticamente um Kirby mais desenvolvido, digamos assim. Até que é possível, É muito impressionante. E, assim, essa edição que eu tenho é uma edição de 2014 da Martins Fontes, tá? A tradução tá muito boa, a capa cartão com acabamento fosco e o miolo interno em offset, tá? Uma gramatura muito boa,
né? Ele não é um livro, como eu falei, não é um livro pesado, uma leitura pesada, né? A tradução está muito boa, com o texto leve, e você vai lendo e você vai sacando as coisas de uma maneira bem dinâmica, bem rápida, assim, sabe? É muito prazeroso você ver o que eles ensinam ali. Tipo, é um livro assim que tu pode muito bem expandir depois o conhecimento, procurando outros trabalhos na área, assim, mais específicos. Mas ele reúne tudo assim, um pacotão, sabe, do básico, que vai desde a perspectiva da arte final, da narrativa, como montar quadros. Ele mostra o passo a passo, assim, para quem não entende, né, que não conhecia, da questão do esboço, né, do começo do roteiro, da transposição de roteiro para a montagem da página, narrativa, e aí depois o esboço, o trabalho a lápis e finalmente a arte final. Ele mostra exemplos de arte final, né? Uma arte final muito carregada, uma arte final muito limpa, não muito leve, né? Então ele mostra como saber equilibrar esses dois pesos, né? Ou muito leve ou muito pesado, né? Quando aplicar, então quando fica muito over, né? E aí complica até para a questão das cores também, entendeu? Então são várias dicas assim, ele não te dá tipo assim, ele não expande de um jeito que tu vá transcender os quadrinhos. Mas a gente ensina um básico de um jeito tão bacana que tu pode sair dali já entendendo bastante para tu começar a fazer aquilo, entendeu? Então ele é muito legal, um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo, tanto que vai desenhar quanto quem quer entender. Isso é muito interessante também, porque não é só para quem vai fazer, sabe? Quem quiser entender como é o processo, entendeu? Ter isso na sua biblioteca para você entender e saber falar, saber até resenhar, né? Ele é muito importante para isso também, é muito legal para você ver esse tipo de coisa, tá? Então é um livro que ele é recomendadíssimo mesmo, né? Eu não encontrei erros de tradução assim ou de gramática. Eu acho que também deve ter algum que eu não deixei passar, mas tá bem assim, um trabalho muito bem feito. Não, deixa eu ver aqui quem foi a tradução. Acho que foi Lilia Mitsunaga. Marilena Moraes a tradução. E a revisão técnica de Valdomiro Vergueiro. Eu fiquei curioso, eu vou ver se consigo, na próxima compra que eu fizer, eu vou colocar na minha lista aí. Ele não é um livro difícil de você achar, né? Ele tem uma quantidade boa por aí circulando no mercado. Dá para pegar ele bacana assim. Não é caro também. Eu acho que é um preço muito bom que tá por aí. Dá para pegar uma promoção da Amazon aí, né? Encontrar ele lá e já colocar no pacote. Fiquei curioso também atrás desse livro. Beleza. Desde quando tu falou bom, dele então, já desde quando tu falou dele já na edição passada, tu falou dele, eu fiquei ainda curioso de ir atrás dele. Por isso que eu pedi para ele falar de novo, né? Sobre ele. Não, interessante. Até tipo assim, mesmo que tu faça um estilo diferente, tu faça um mangá, por exemplo, o que tem ali é importante, que é o básico do quadrinho, que aquilo se aplica de maneira universal, acredito eu. Então, aí mesmo que tu faz utilizar depois, entendeu? O que tem ali é um feijão com arroz assim muito bom para reforçar, caso tu não saiba alguma coisa, assim, porque tem muita coisa que a gente faz que como autodidata às vezes que a gente olha ali, capta, mas aqui tu vê e tu vê assim, é assim, então é por isso que eu faço desse jeito. Então é bem legal tu ver isso também. Tu desperta, assim, sabe? Bacana. Beleza. Deixa eu fazer agora a minha vez, né? E lembrando, né, que esse livro que o Alexandre falou aí acaba caindo dentro daquilo que a gente, como Padre Norte, tem sempre pregado, que é assim, dispor de material que possa ajudar, né? A quem quer trabalhar com quadrinho, a quem gosta, a quem quer entender mais um pouco como é que funciona. Então, tudo isso aí é inspiração, é informação que a pessoa pode adicionar no seu material. Galera, eu vou falar de um trabalho aqui na minha cidade, já faz quase 2 anos, abriu não tinha, a nossa livraria aqui era da Big Ben, e a Big Ben faliu, né? Então, não tem mais. E a gente tem há 2 anos que surgiu aqui uma livraria chamada Gamaliel, que pelo nome, para quem é cristão sabe que é um nome bem bíblico. Então, ela vendia muito conteúdo evangélico, mas aí eles começaram um casal jovem, eles começaram a colocar alguns materiais de autoajuda. Precisa diversificar, né?
de outras cores diferenciadas, e começou a surgir algumas encadernados e alguns quadrinhos independentes. E aí, às vezes você vê o preço lá e vê o preço na internet e com frete chega a mesma coisa. Então, eu compro lá porque é a mesma coisa. E aí eu comprei recentemente lá O Fio do Vento, do Camilo Solano, tá? É uma HQ encadernada, a editora é uma produção independente que ele lançou através de uma editora chamada Veneta. Ela é em papel pólen, né? Aquele papel amarelado que ajuda na leitura, é toda preto e branco, com lombada, acabamento fosco. Cara, muito bom de se ler e de se trabalhar. E o Camilo Solano, eu não conheço muito ele. O trabalho que eu vi dele em destaque é uma história do Chico Bento, que ele fez com o Maurício de Souza, né? Aquelas edições especiais de graphic novel do Maurício de Souza, que ele pega autores, né? É o Graphic MSP, né? Mas ele fez só uma do Cascão, que é Tempestade, alguma coisa assim o nome. E aí, aqui no verso da revista dele, já tem aqui um comentário de uma pessoa muito importante, que é o Robert Crumb, que é o autor de quadrinho underground dos Estados Unidos, acho que mais famoso do mundo, né? E ele fala assim... Pode crer. Ele fala assim, Camilo Solano é muito atento para o mundo ao seu redor. Luta para descobrir seu lugar nele e está colocando tudo isso em alguns quadros em sequência. Não é tão fácil quanto parece. Cara, com esse comentário aqui, você já pode ter a noção de que o Camilo Solano se inspira no Crumb. Eu vou colocar algumas imagens de páginas aqui na edição em vídeo para quem assistiu o Quadro Norte Podcast pelo YouTube. E, assim, é um desenho que eu gosto muito, preto e branco, no estilo assim, meio marginalizado, assim, bem cômico, mas o conteúdo é sério. Então, a história em si, O Fio do Vento, trata de amizade, mas é uma história que ela vai cruzando personagens. E a um certo ponto aqui da história, o Fio do Vento é um personagem que, curiosamente, ele entra na história porque ele assobia muito bem, né? É até interessante porque não dá para você ouvir, né? Mas aí fica subentendido nos desenhos, no sopro e tal. E aí são histórias que se cruzam, que falam de amizade, se passa em São Paulo. E tem umas coisas curiosas que é assim, eu já tive uma ideia para uma história nesse sentido, que é você ter personagens e, de repente, aqueles personagens que iniciam a história, eles não são o centro. Eles vão surgir outros que acabam sendo o centro, né? Então, são histórias cruzadas, pai e filho, amigos, crendices, e é bem interessante. É como se fosse uma crônica, essa história, de leitura fácil, mas também tem algumas partes que são só visuais, não são todas, mas para que você intercala um momento ali de aflição do personagem com um personagem que está apresentando coisas na rua para ganhar dinheiro, meio mambembe, fazendo malabarismo com coisas lá. Então, tem assim um paralelo. Então, achei bem interessante. E, cara, produto nacional, de melhor qualidade, acabamento muito bem feito. Espero que brevemente a editora Quadro Norte possa chegar nessa qualidade de impressão. E eu indico, aqui uma parte interessante, eu destaco, é que no início tem uma história de um radialista que ele vai narrar a apresentação da Ele é cachorrado. Da Quadrilha da Fumaça. Aí o cara Quadrilha da Fumaça. Não é esquadrilha, é quadrilha. Ele vai narrar a apresentação da Quadrilha da Fumaça na cidade dele. Aí o cara pergunta assim, mas narrar, não tem, né, como narrar um evento que é visual no rádio, né? E aí eu puxo para cá, para a minha cidade, que aqui a gente tem um dos eventos fortes do 7 de setembro, era o desfile das escolas, né? E as rádios faziam transmissão ao vivo aqui, né? E aí o cara ficava narrando, olha, acaba de entrar o pilotão, descrevendo, né?
Aí é curioso esse tipo de coisa, né? O cara, no livro, ele fala que tem gente que ouve. Né? Mas, galera, é isso. A capa é pintada. E, assim, a capa, eu não posso falar nada, porque senão dá spoiler, né? Mas as histórias elas vão interligando assuntos, vão interligando coisas. E aí, assim, cara, é bem legal. É descontraído, bem-humorado, faz a gente refletir, sabe? É bem interessante, é gostoso uma de narrativa única, né? é gostosa de se ler. E visualmente eu gosto do desenho do Camilo Solano, ele é bem rústico, assim, bem underground. E aí eu queria só ler essa parte aqui final que fala assim do é uma biografia que vem na orelha, né? Que fala assim: Camilo Solano tem 30 anos e nasceu em São Manuel, no interior de São Paulo. Até mesmo a história se passa no interior de São Paulo. Percebe que é esse estilo. É autor de diversos HQs independentes, como Inspiração, Deixa Entrar o Sol nesse Porão, com 2 indicações ao troféu HQ Mix, Onde Eu Tava, Captar, ao lado de Tobias Daneluz, também indicado ao HQ Mix, Desengano, cujo prefácio foi escrito por Roberto Camp, Solzinho e Badida, uma parceria com o irmão Aldo Solano. Em 2017 lançou Semilunar, Balão Editorial, finalista do Prêmio Jabuti. Então, não é um autorzinho assim que começou ontem, né? Ele já tem uma estradazinha, já concorreu ao HQ Mix e já foi finalista do Prêmio Jabuti, que é um prêmio literário, né, para literatura no Brasil, muito bem reconhecido. Tá, galera? Essa é minha dica, né? O Fio do Vento, Camilo Solano. Aí agora vamos para o nosso amigo Ítalo. Diga lá, Ítalo, o que você tem para nós? Fala, pessoal. Cara, eu tenho como indicação aqui essa coleção, né? Essa edição que saiu da Mulher Maravilha pela Panini. Aquela fase do Jorge Pérez, né? Que é logo depois daquela saga que teve das Infinitas Terras. Aí Espírito das Infinitas Terras. Ele ficou responsável em dar, né, um direcionamento ali, moldar a Mulher Maravilha. E essa edição aqui que saiu da Panini, ela tem a capa cartonada, né, o papel offset, ela é bem mais acessível, né? Ela saiu quatro volumes. E só que infelizmente ela foi cancelada, né? Porque lá nos Estados Unidos a edição lá dos Estados Unidos saiu em 3 ônibus, né, que fala, né? Ônibus. É um ônibus bem grossões, mesmo. né? É um saiu ônibus mesmo. Isso aí. Que é a nova mania do momento agora, né? Aqui no Brasil, né, eles estão fazendo saiu um do Quarteto Fantástico, né? Saiu daquele do Homem-Aranha. Quarto Mundo do Jack Kirby. Quarto Mundo. Do Homem-Aranha. Homem-Animal. Do Conan. Do Conan também. Do Conan. Esse do Conan chega, sabe, dá aquela vontade assim de ter. Só que aí dá vontade de ter todos, de verdade. Aí a esperança é que saia nesse formato de novo, né? Dessa do Jorge Pérez, né? Da Mulher Maravilha. Porque esse formato aqui da Panini, né? Essa edição aqui, ela só tiveram quatro edições, né? E, cara, eu lembro quando era moleque que eu li uma história que fazia parte desse compilado aqui dele, né? Que nessa história ela mostrava uma parte da mãe dela, né? A Hipólita lá enfrentando um minotauro, aí ela enfrentava um ciclope que queria devorar lá, que estava morrendo de fome. E foi uma história que eu li numa revista do Superman, desenhada pelo John Byrne, né? Desenhava. John Byrne. E
eu fiquei assim, cara, essa história é muito bacana, mas eu não sabia o começo dela e não sabia o fim, né? Porque ela é só um pedaço que tinha que saiu nessa edição. E aquilo ficou adormecido assim em mim, né? Aí, poxa, essa história, queria saber dela e tal. Aí um belo dia assim, encontrei ela nessa edição, né? Aí que eu fui atrás assim de procurar Aí que tu viu a continuação. Onde foi? foi aí que eu fui saber, né? Da, da, da reformulação do Pérez, da Mulher Maravilha. E para mim, assim, cara, se não for uma das melhores, assim, acho que é a melhor, assim, de trabalho, assim, que já fizeram da Mulher Maravilha. Ele consegue, né, colocar, ele faz um casamento bacana da mitologia grega, né, com a história da Mulher Maravilha, que é uma coisa, assim, é espetacular, né? Como ele casa esse lance da mitologia. E o bacana também é logo no início, né, aqui dela, que ele sempre ele aproveita para botar questões assim em relação já na época dos anos, acho que esse encaderno, essas histórias é da época dos anos 80, né? Ou é antes? Acho que é nessa década aí. O quê? Ele Foi os essa- anos 80. anos 80, né? Ele já começa a discutir, botar assim questões assim, tipo de representatividade feminina, assim. Logo no início, né, que o panteão lá, dos deuses, eles estão decidindo em criar uma nova raça, e essa raça vai servir de inspiração para os humanos que já existem na Terra. E essa raça vão ser as Amazonas, né? E aí são as deusas que estão lá, né? Aí o Ares fica incomodado, né, por elas estarem ali tendo voz. Aí elas falam, né, que está reclamando, porque a gente está, né, levantando aqui nossas questões e tal, está te incomodando, um pouco e tal. Então ele já discutia essas coisas, né? E a Tem até ideia, tem até uma página que ficou clássica depois, né? Que ele tá meio que andando ali pelo Tártaro e ele comenta todo o machismo dele ali, né? Que não sei o isso, que, os homens, tem que ter, né? Ficou clássica, assim, circulou muito, assim, na época. Até hoje, assim, o cara, pessoal divulga essa página, mostrando como é a personalidade do cara, né? Do Ares machista, assim. isso, o Interessante. Ares, é muito bacana. E aí toda a formação das Amazonas, né, partiu da ideia de Artemis, né? É muito diferente assim do filme que fizeram o da Mulher Maravilha, né, que saiu no cinema e tal. Porra, se fizessem assim, sei lá, pelo menos o que tem aqui assim naquele filme, eu acho que ia ser um dos melhores filmes assim de quadrinhos. Que ali eles pegaram pouca coisa mesmo. Até mesmo porque o foco já eram histórias mais depois, né? Não era essa saga aqui. Então, são as deusas que reúnem, querem ali fazer essa nova raça para inspirar os humanos na Terra. E o único deus que participa é Hermes, né? E todas essas Amazonas aí, elas ganham dons, né? Dessas deusas. Por exemplo, a Artemis, que dá o dom delas caçarem e tal, a Afrodite, que é do amor, né? Aí todas essas deusas que estão envolvidas lá, elas dão esses dons para ela. E o bacana, né? Que é a primeira parte da história, assim, quando tu abre, né? Aí mostra 30 mil anos atrás, assim, antes de Cristo, né? Aquele povo primitivo lá, né, os homens das cavernas e tal. Aí tem um cara lá um cara lá que ele não foi feliz numa caçada, aí o bicho machucou ele, comeu a mão dele lá. Aí ele tá muito mordido, né? Tá muito puto e tal. Ele chega lá e aquilo ali feriu o ego dele, né? Feriu a ele ali. O pessoal já diminui ele, né? Machucou o lado Fazem másculo dele bullying e com tal. ele. E aí só tá a mulher dele lá na caverna, e aí ela vai acalentar
né? E ele fica irritado e mata ela. Aí depois ele vê a merda que ele fez, né? E aí Verdade. vai, a alma dela sai assim e vai para o útero de Gaia. Aí a criação das Amazonas ali é todas as almas das mulheres que morreram por violência dos homens até aquele momento, né? Elas foram tudo ali para o útero de Gaia e daí elas fazem as Amazonas. Aí eu olhei assim, ai, cara, muito bacana. Aí ele vai contando essas histórias assim. Aí a Mulher Maravilha vem depois, fica uma alma reservada lá, que é quando a Hipólita vai, molda ela no barro, e aí ela pega essa O alma, barro. coloca lá, e aí tem a criação dela lá. O Hermes participa também, ele dá um dom para ela, que é o dom da velocidade do voo, né? Ela voa e tem velocidade, cara. Coisa que não Nesse ela explorada. podia voar. E aí até o nome dela, é bacana que ele vai explicando as coisas assim, ele vai até as cores, naquela tem essas cores vermelha, o dourado, o azul, as estrelinhas, ele explica o motivo dela usar essas cores, ele explica o nome dela, Diana, também, ele explica o porquê do nome dela, né? Ele vai explicando, e ele explica de um jeito assim tão tão orgânico, né? Tipo, um jeito assim tão bacana, assim, que tu, porra, bacana, né? Te convence tão legal, assim, aí durante essa parte que tem, eu acho que as quatro, eu tô com duas aqui, né? Eu acho que as quatro, ela compila, acho que só o primeiro, né? Ônibus, ainda não sei falar essa. Ônibus. Chama de Isso aí. ônibus. Fala ônibus. Ônibus, Pega o ônibus. bonde. Fala o bonde, pega o bonde. É o bonde. Ó, o bonde. Eu acho que deve ser só o primeiro, cara, esses quatro que saíram aqui, né? E nesse primeiro tu vê lá, ele fala, aparece até o Darkseid, né? Que ele tenta invadir o Olimpo e nessa parte tá, a Diana tá ela se encontra com o Superman, né? E eles conseguem assim derrotar o Darkseid de uma forma bem inteligente mesmo. E essa parte que ela se encontra com o Superman, né, é bacana também. Quando o Superman aparece, ele já tasca logo um beijão nela, né? Porque ela também, ela era muito assim, quando ela soube do Superman, né, da existência dele e tal, ela ficou muito interessada em conhecer ele, né, ver aquele cara, né, poderoso, aquele que ele inspirava e tal. Ela ficou meio assim, né, apaixonada pela figura, né? E ele também, aí quando eles se encontram, aí tem a conversa deles ali, aí tu vê que não era aquilo que ela né, imaginava e tal, tu vê eles ficam um relacionamento assim meio que de irmão mesmo, assim, entre eles. Não tem o fanservice, né, que o pessoal tanto quer de botar os Que dois. veio no 52. Mas é legal, sabe, como ele desenvolve isso. O próprio o Steve Trevor também aqui, ele, ao contrário que a gente vê no filme, né? Até em animações também, que ele monta par com ela, aqui ele é um amigo também dela, e é uma amizade muito bonita que ele constrói com ela, porque também ele tem uma ligação também com a história dela, que tu vai saber por quê, né? Que ele é muito importante. E outros personagens que vão aparecendo aqui. Essa parte do e durante toda a história assim ela vai mostrando ela vai realizando feitos e desafios que vão acontecendo do próprio o Olimpo que bota em rascada as coisas, né? E tudo vai para ela resolver, né? E, e só depois, assim, que o cara, que tu vê que Zeus vai ali, né, reconhecer o valor dela, mas mesmo assim, ele é muito filha da puta, o Zeus. E aí tem a última parte que o Olimpo, né, os deuses, eles querem mudar de lugar ali, por conta que teve a invasão do Darkseid, então eles ficaram com medo de destruir tudo ali. Até tem, ele faz ele coloca, né, a história do Darkseid ali para cruzar com a história do Olimpo, também ele constrói de um jeito bacana esse bicho Pérez.
E a mudança desses deuses para um outro lugar, né? Mudou o Olimpo de um outro lugar, vai surtir efeito lá na história dos Novos Titãs, né? Que também é a fase dele também, que ele está escrevendo ali, fazendo também uma história lá. Então, assim, Isso. ele fez muita coisa bacana aqui, cara. Eu acho, assim, um cara que pegar esse material aqui, né, da Mulher Maravilha, do Jorge Pérez, ler, ele vai ficar apaixonado por ela. Tá? Assim, cara, quando eu li isso aqui... Lendas do Lendas do universo Universo DC, né? DC. Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha. Só fazendo aqui uma parte aqui, ao que o Ítalo falou, a questão da Panini, em algumas resenhas do pessoal que Pipocando aqui no canal do YouTube, eles comentam que a Panini tem esse hábito de começar a lançar o material e interrompe e não dá uma explicação lógica. E sobre o ônibus, eles também fizeram resenha, e todos os ônibus literalmente, eles falam que a dificuldade é o tamanho para ler, é um tijolão, né? E eu, dá para matar uma pessoa com isso, cara. Eu, particularmente, eu fiquei interessado na curiosidade de ver, mas de comprar pelo preço, eu ainda prefiro comprar arcos fechados, né, de um trecho ali do personagem que vem menor, né, que nem eu comprei aqui recentemente da minissérie do Frank Miller, né, o Ronin aqui. Olha, é mais prático, né? Era uma minissérie que foi 6 edições, eles encadernaram, papel, capa lombada, toda a qualidade aqui gráfica, então esse assim eu prefiro. Agora se fosse lançar um ônibus do Frank Miller com todas as histórias, assim, aí ia ficar grandão. O ônibus eu acho que é 3 vezes isso aqui. Então, isso aqui já é pesado. Imagina o ônibus. Imagina um ônibus, né? Eu também prefiro assim, também, pequeno. Acho assim, também. O que eu não gosto do ônibus é a questão do preço, ele é muito caro, e essa dificuldade de leitura também. Isso. Agora, tu citasse uma parada sobre eles cancelarem título, ele tem essa vantagem, né? Pelo menos tu tem ali um arco grande, tu não tem mais o risco de cancelar e tu não ficar, né, a ver navios, porque tu já tem ali uma grande quantidade de uma vez só, entendeu? Porque o que resulta desse cancelamento, muitas vezes é vendas, entendeu? As vendas não justificam continuar com tal título, aí eles vão mudar para outro formato. Acontece muito disso, assim. Tem coisa que já saiu mais de uma vez porque tem que mudar o formato para poder vender. E é chato. Já imaginou Mas enfim, né? Um ônibus do Naruto ou do One Piece? Deve ser do tamanho da tua cabeça, eu acho. Cara, bora lá, Alexandre. Qual é tua próxima aí, Alexandre? Indicação. A minha próxima, eu pego na ponte de onde o Ítalo deixou, que também é a mesma fase assim, de publicação, né, na publicação original, que é a fase pós-Crise nas Infinitas Terras. Para quem não sabe, a Crise nas Infinitas Terras foi uma grande saga que a DC lançou ali no metade dos anos 80 para organizar a casa, né? Porque a cronologia deles era, com perdão da palavrão, assim, toda cagada, né? Então eles tentaram dar uma ajeitada ali, né? Tentar fazer tudo ficar uma coisa só, única. E aí fizeram essa saga. E aí muitos personagens sumiu, morreu e tudo mais. E aí quando retorna, eles pegam cada artista assim grande da casa e entregam para ele um ou mais personagens para eles retrabalharem. Aí, enquanto o Jorge Pérez retrabalhou os Jovens Titãs e a Mulher Maravilha, né? Por exemplo, o John Byrne ficou com o Superman, né? E aqui a revista que eu vou falar é a Saga do Superman, volume 1, que está saindo agora esse mês pela Panini nas bancas do Brasil todo, tá? E essa edição ela é muito importante porque ela narra justamente, ela mostra justamente, ela republica essa primeira a primeira minissérie que o John Byrne pega para recontar a origem do Superman, né, naquele novo universo que é formado após a crise, tá? E essa reformulação dele, ela é muito icônica, porque é ela que guia muito, ao mesmo tempo que ela pega material antigo, clássico, né, ela canoniza algumas características de outras produções, que ele mesmo fala na introdução, depois eu vou dar uma lida, sobre o que é a origem do Superman para ele, né? As séries antigas, né? Os desenhos animados.
e aí ele pega aquilo, canoniza num universo só, e aí ele cria um cânone de Superman ali que ele é seminal, assim. Que eu não lembro se o filme veio antes, né, do Christopher Reeve, né? E ele pega até a aparência do Superman, ele já mostra assim, bem parecido com o Christopher Reeve. Tá? E ali é bom lembrar que é o desenho do John Byrne, assim, no auge, o auge do trabalho dele, assim, de desenho, da carreira dele ali. Tanto de desenho, né, e o roteiro também dele, que estava bem afiado ali. Depois ele vai Os trabalhar desenhos também no deles são Quarteto muito bons, Fantástico, né? cara. São muito lindos. Assim. Nesse período, assim, é um trabalho muito bom. E ele é um artista que inspirou muita gente, né? Se você prestar atenção, por exemplo, no Jim Lee, o Jim Lee bebe muito do John Byrne. Por mais que ele tenha aquele traço dele lá cheio de rebuscado, mas tu reparar o formato de rosto, né, de queixo, de boca, é totalmente John Byrne, assim. Então tem uma referência, puxa bastante assim pro John Byrne. E ele é um cara que tem todo o estilo próprio, né? Depois ele foi ficando mais simplificando o traço dele, aí já deformou, ficou diferente, mas nessa época era o auge do que ele tinha assim de quadrinho para super-herói, né? No Superman. Então ele cria muitas, ele não cria assim, ele alinha muitas coisas da mitologia, assim como o George Pérez fez com a Mulher Maravilha, ele alinha assim muitas coisas desde a origem, Krypton, né, da explosão, o casal Kent adotando, encontrando ele na estrada, adotando, sabe? Aquela Lois Lane mais rebelde, né, mais empoderada assim, né, que a gente vê depois, a gente vê também nos filmes da Margot Kidder. E aí ele cria muitas, ele mostra o primeiro encontro do Batman com o Superman, né, em que o Batman já dá aquele migué assim, no Superman de usar ele sem ele saber, né, para poder completar o plano, né, e que aí o Batman que já era o Batman do Dennis O'Neil também nessa fase, e aí tem o primeiro encontro deles aqui e tudo mais. Então é uma fase assim que é muito muito bacana, e ela mostra um Superman que ele é muito mais clássico, assim, muito mais esperançoso, né? Muito mais, digamos, ingênuo até, sabe? E é bem diferente do que o pessoal se acostumou hoje em dia com esse negócio de Snyder, né? Jack Snyder, com Homem de Aço e tal, que é uma coisa que puxa muito mais para uma fase mais atual, massa velho, que foi os 952, né? Que toda esse arco, esse universo DC todo do cinema se formou aí e já foi desintegrado, né? Se formou Ele dos se 52, baseia né? nessa fase do 952. Tudo ali é baseado praticamente no 952. Até a origem da Mulher É. Maravilha, como tu falou, né, que ela é filha de Uhum. Zeus, blá, 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 isso aí já vem do 952. Então ele pega, acho que é muito por causa do Geoff Johns, que foi uma peça chave como roteirista do 952, quando ele foi assumir o manto de tentar ser o Kevin Feige da DC, né? Ele já, não, eu vou colocar tudo que eu fiz ali, né? E é interessante porque se parar para pensar, muita gente considera que 952 seria, digamos assim, a pior fase dos heróis de DC em todos os tempos. O pessoal considera, apesar de ter coisas boas ali, uma ou outra, né? Muita gente considera que foi a pior coisa que aconteceu. Pode estar sendo polêmico aqui, né? Mas, enfim, então é um Superman que ele é muito mais raiz, assim, não no sentido de raiz de tipo, boomer, né? Coisa velha, né? Mas no sentido de que ele é muito mais esperançoso, é muito mais aquele Superman que a gente já conhecia, né? Antes dos desenhos, dos filmes, né? E é interessante que ele fala, quando ele fala sobre, porque ele mesmo escreve a introdução, né? Uma introdução que ele escreveu em 91. E aí ele fala assim, na primeira fase dele, Superman começou com uma série de televisão estrelada por George Reeves. Ela foi ao ar pela primeira vez por volta de 1957, e seu primeiro episódio foi Superman and the Haunted Lighthouse, que é Superman e o Farol Assombrado. Depois o personagem começou a aparecer em edições anuais em capa dura e preto e branco, que traziam diversas aventuras do Homem de Aço, junto com outros astros como Rex, o Cão Maravilha. Mais tarde, apareceu como Superboy, em uma edição especial com 3 histórias, que também trazia Johnny Quick, né, que é outro personagem do Flash e tal, e outra de Batman e Robin. Quer dizer, ele narra para ele o início do Superman como aquilo que ele começou a ler quando ele era criança. Ele começou a ver, né? Que era o seriado de George Reeves, lá em preto e branco. Né? Então, ele não remete lá pro Jerry Siegel e Joe Shuster, ele vai buscar inspiração depois, mas ele mostra o que ele viu ali porque ele vai o personagem ele vai se transformando, né? No decorrer das mídias que ele vai aparecendo, ele vai agregando elementos. Tanto que, por exemplo, o original ele não voava, né? E aí tem coisas que só vão entrando na mitologia depois. Ele já faz todo um remeleixo assim, bem organizado, né? E cria uma mitologia que já vai se encaixar bem aí naquele universo pós-crise, tá?
A edição, ela é muito legal e ela traz o mesmo acabamento da edição que o Ítalo mostrou, que é o formato americano com a capa cartão, com acabamento fosco, né? Que é um formato que a Panini usa para quadrinhos mais antigos, né? Mais clássicos, para republicação de clássicos, né? E é um formato que ela usa normalmente, porque ela escolheu, né? Quem for nas bancas vai perceber que ela escolheu usar a capa cartão com acabamento brilho para DC e a capa cartão com acabamento fosco para as publicações da Marvel, mensagem. Enquanto que as publicações clássicas são todas nesse formato com acabamento fosco, né? E essa edição, ela vem meio, essa saga, né? Ela vem meio que substituir essa coleção que o Ítalo falou, que é como é? Lendas do Universo DC, que a Lendas do Universo DC ela era baseada em autores, enquanto que aqui não, vai ser baseado agora em fases, né? Ela tem aquele formato mais democrático, né? Que é um preço mais em conta por bastante páginas de quadrinho, né? E aqui essa primeira edição ela reúne todas as 6 primeiras edições da minissérie Man of Steel de 1986, né? Que aí depois daí ia sair, né, a mensal do Superman, a partir dessa minissérie aqui que é mostrada. Tá? Então, é um trabalho muito bacana, assim, eu gosto quando eles usam o papel, o offset, porque ele valoriza muito bem as cores, né, a impressão do traço, né, do artista. Sabe? Esse papel é muito Fica legal de folhear, é muito bom. Acho que é o papel perfeito assim, para quadrinho, eu acho, nesse formato americano, na minha opinião. É um papel que ele não é frágil, ele é resistente, né? E ele não chupa a cor assim como aquele outro papel mais Pisa-Brit, né? FLC, parece o nome, esqueci um que é mais... que não Fica é um crochê, bem mas é nítido parecido, mesmo, mais né? fininho, que é tipo encaixe de... Fica bem nítido, ele não chupa as cores, escurece tudo, assim. LWC, que o LWC, ele na gráfica, ele suga as cores e escurece. O offset não, ele aviva muito bem, assim, Sobressai, destaca né? bem. Mesmo quando é uma cor mais digital, ele sobressai bastante. E para esses quadrinhos mais antigos é bem legal, assim, para publicar. Então tem muita coisa legal, assim, muita coisa bacana que ele mostra, né? O Superman refletindo bala no peito, né? Assim, bem clássica e tal. É a visão icônica assim, do Superman, né? Em Corea. O encontro dele com o Batman, para quem tá vendo na versão de vídeo aí, tá? Batman É bem azul. legal. Isso, o Batman azul do Dennis O'Neil ainda, que é o cinza e azul dos anos 80, né? Que também tá saindo, eu vou ver se eu consigo também para poder resenhar. E é bem legal essa fase. Essa fase, quando eu comecei, era criança, eu comecei a assistir o filme, né, do Superman, a fase que estava nas bancas era justamente essa, pela editora Abril. Né? Começou a sair essa daí, e aí tinha no meio das páginas dela que publicaram devagar a Mulher Maravilha do George Pérez, né, no meio da revista do Superman, que era Super-Homem na época, né? Era Super-Homem. Super-Homem. E aí já tinha, era bem legal porque como ele fez esse compilado de elementos, então tu encontrava ali muita coisa que tu já assistia na época nos desenhos animados, por exemplo, de Liga da Justiça, né, dos Super Amigos, né, aquele desenho do Superman próprio que tinha antes. Então tu encontra muito daqueles elementos, até o próprio visual dele remete a essa fase aqui. Entendeu? Então por isso que é uma fase muito seminal e fizeram um trabalho muito bacana. É muito comum as pessoas acharem catapiolho, acharem erros de tradução, não, erros de edição da Panini, né, que virou praticamente um esporte nacional, né, dos quadrinistas. Eu não achei nada assim revoltante, assim, acho que tá bem uma edição bem redondinha, bem bacana, ficou muito bem trabalhada, assim, editorialmente falando. Então eu recomendo muito quem quer ver um Superman assim mais esperançoso, né, menos dark. Tipo o conceito clássico do Superman mesmo, né, eu diria assim até real, quiser se livrar mais daquela versão mais violenta do Snyder, né, que busque muito esse Superman, que eu acho que chegou em boa hora para a gente tentar buscar um Superman mais, digamos, verdadeiro, assim, mais true, sabe? Então eu recomendo que vão para as bancas através dessa fase aqui que tá bem bacana. Beleza, é só adicionar essa. Eu fui, John Byrne foi ali na minha pré-adolescência, adolescência. Cara, gostava muito dessa fase aí que ele fez do Homem do Superman. E ele fez também Esquadrão Alpha, né?
se não me engano, era Tropa Alfa, alguma coisa assim, né? Tropa Alfa. Eu gostava muito. Todo Tropa o Alfa. material que Ele fez muita coisa. o John Byrne fez, eu curti. Anos 80, assim, ele dominava porque nas bancas, porque tu ia na banca e tu tinha John Byrne na Marvel, na DC, tu tinha o Superman dele, tu tinha o Quarteto Fantástico, tu tinha os X-Men dele, que ele trabalhou com Chris Claremont, não sei quantos 20 anos ali, Mulher Hulk, que ele fez depois, né? Que ele antes do Deadpool, a Mulher Hulk dele já que quebrava a quarta parede, já conversava com a gente, era muito da onda, assim. O Quarteto Fantástico, publicado agora, né, dele, tinha muito... O cara tava ali em tudo, assim. Era a bola da vez. Pegou depois Vingadores, pegou Wolverine. Deixa eu fazer minha indicação aqui. Esse ficou rico, né? Fazer minha não sei, indicação mas aqui. espero que sim. A gente espera, né? Eu não sei vocês, mas depois que eu voltei de Belém, que eu já estou olhando, já estou com desejos. Só de olhar essa liguinha aí, esse elástico, eu já sei o que é. Eu vim... O Pipoque Nanquim foi o que, quando eu voltei aqui para Itaituba, foi o que me motivou a continuar gostando do quadrinho, até a voltar com o Quadro Norte, foi o Pipoque Nanquim. E, assim, eu me incomodava muito com o entusiasmo de alguns dos 3 membros ali, né? Mas hoje eu entendo. Hoje, participando do processo aqui que a gente está trabalhando em cima da Quadro Norte 2 e do editorial, né? Que nós iremos lançar aqui, eu já passava por esse processo de fazer diagramação, design gráfico, mas quando é algo que é praticamente você que está levando para o mercado e está dando uma nova roupagem, é um filho, né? Então esse entusiasmo, e é algo que você é apaixonado, é um entusiasmo natural. Então o Pipoque Nanquim virou editor e eles estão lançando materiais de fora do Brasil com qualidade gráfica impecável. Tá? E esse aqui é o Conto de Areia, do Jim Henson, né? Acabamento gráfico de lombada, e tem o elásticozinho aqui simulando um caderno de viagem, né? Então, acabamento de primeira. Esse que eu comprei ano passado, no período ali de novembro, dezembro. Tá? E, assim, um detalhe nesse Conto de Areia, eu já sabia que eu vi a resenha, ele quase não tem texto, né? Ele é muito ilustrativo. É um roteiro perdido do Jim Henson. Quem não sabe quem foi o Jim Henson? Jim Henson foi o cara que criou os Muppets, né? E ficou muito conhecido no mercado do cinema por fazer animatrônicos de alguns filmes, mas o Muppets foi o principal criação dele. E aí, essa história aqui é um roteiro que ele tinha feito para um filme, um curta-metragem, provavelmente, né? E que foi resgatado pelo Jerry Ju e adaptado para quadrinhos por Ramon K. Pérez. E tem bem aqui na introdução, tem uma breve nota de introdução que diz assim: Conto de Areia é uma tragicomédia surrealista. A maior parte do filme seria gravado no deserto do sudeste norte-americano. Há muitas tomadas contrastando o vasto deserto com as situações absurdas. A fotografia é, às vezes, assustadoramente realista. Há pouquíssimos diálogos e todos os efeitos sonoros são ligeiramente exagerados, como seria no deserto. Galera, isso aqui é uma obra visual. E entra aquela questão polêmica. Claro, o quadrinho não é visual. Mas tem muita gente que pega um livro desse, aí ele começa a folhear, aí vê que não tem quadrinho, ele, às vezes, não fica chateado. Não tem balão, né? Fica chateado pelo preço, não tem, aí já não valoriza, devia ser mais barato, porque não tem texto, né? E aí já não entende que quadrinho não é só ler, quadrinho você tem que interpretar também o desenho. Uhum. E, cara, o desenho desse cara... O texto está ali, só não está lendo. Do Ramon Pérez, é muito... O desenho dele é lindo. O papel, Alexandre, ele com certeza, é um offset com a gramatura bem alta aqui, de 90 para cima. E, cara, as cores soltam, né? E, assim,
o desenho dele é meio cômico, com realismo. E, cara, a história é um pouco meio estilo Indiana Jones. É um personagem que ele, bem no início, tem um diálogozinho, ele ganha um mapa para fazer uma missão no deserto, e aí começa assim, uma aventura dele, tem coisas surrealistas, aparece um tigre, ele tira algumas coisas absurdas da bolsa dele, sabe? Então, assim, é um deleite visual. O desenhista, ele faz tipo umas colagens, aí tem hora que é monocromático, tem hora que é colorido demais, sabe? E, cara, ele faz uma edição assim, uma composição dos quadrinhos, que para quem gosta de quadrinho, é um deleite, assim, é um prazer mesmo você dar uma folheada e ficar olhando. Eu já revi e li isso aqui umas 3 vezes, assim. Tonico, quanto tempo tu demora para ler um quadrinho? Já que tu falou depende, assim... Depende. Esse aqui é aquele quadrinho que você dá, eu faço sempre assim. Todo material, eu dou uma olhada, não leio, eu dou uma olhada, aí, e depois eu vejo de trás para frente, aí eu pego, isso não é tu já toque, falou isso uma vez. isso não é toque, viu, Alexandre? Isso é simplesmente um hábito. Aí eu vou, pego e leio, e eu não faço isso com todos. Aí eu leio, nesse caso aqui, eu leio e aí vou analisar assim, detalhes, cara. Pô, cara, é muito bem feito. A capa tem detalhes em relevo, assim, cara, que é um prazer mesmo você estar ter esse material em casa, serve como referência criativa, serve como inspiração, cara, serve como... É aquele tipo de material que você, para quem gosta de quadrinho, para quem desenha, precisa ter em casa. E, cara, o Jim Henson, eu conheço ele dos Muppets. Eu não sabia dessa questão dele na área de quadrinho aqui. Na verdade, não é um quadrinho que ele escreveu. Ele escreveu um roteiro para um filme e o cara adaptou. Era um roteiro para um filme, ele era um cineasta, né? Mas ele já tinha essa... Ele tinha essa pegada... Já sempre teve essa pegada meio surreal, né? Tu vendo aqueles filmes que ele produziu, que ele fez tudo, né? Que foi o Cristal Encantado, que é um mundo de fantasia também, tem muito surrealismo ali. Se não me engano, o Labirinto também é dele, né? Ali é total surreal. O Labirinto os animatrônicos, né? Os efeitos, os bonecos lá. Mas, cara, tem coisa mais surrealistas do que os Muppets? Os Muppets, pois já são por si só, né? muito assistindo. E é legal tu comentar Muppets, eu e é legal tu gostava comentar essa questão da história. Baby. Também. A história que quase não tem texto, né? É legal, porque muita gente pensa que quadrinho tem que ter a imagem e o texto ali no balão para tu ler, mas não. Como eu falei uma vez aqui, a capacidade narrativa do artista, né? A narrativa em si, o que é narratividade no quadrinho, é a capacidade de você visualmente conseguir interpretar, entender a história, até mesmo sem precisar do texto, entendeu? Então, quando o cara faz uma história inteligível, sem precisar abusar de texto, ele já está usando ali, botando em prática, já percebe a habilidade que o cara tem em narrativa, que a narrativa ela é isso. Né? Antes de você botar o texto, você tem que aprender a contar a história sem depender do próprio texto. Né? Isso é muito importante. E olha um exemplo. E quando tu vê obras assim que os caras conseguem, elas inspiram a gente e a gente aprende muito. Vendo, um exemplo, né? E é um deleite muito grande. Assim. Um exemplo clássico, cara, que eu amava e gostava demais, nas páginas da Média, o Aragonés, assim, nos rodapés, tinha historinhas, cara. Não tinha um texto, era só e era muito engraçado. Inclusive, Aragonés, eu me revolto, porque eu tô revoltado com o Aragonés, porque até hoje no Brasil ninguém se dignou a republicar Gru Errante. Eu quero muito. Pois é, cara, eu queria muito também. Eu Editoras, traga o Gru Errante de volta, pelo amor de Deus. Precisa ler, acho que é a revista que eu uma das revistas que eu mais gostava de ler, assim, quando era tem jovem. Tem dele que Aragonés destrói DC.
Essa é bacana também. Tem um que ele... Cara, o humor Tem dele Fátima era Marvel muito também. legal. O humor e o desenho. Era Tem o da muito Marvel também, da Marvel eu não vi. Não, aqui eu tenho da Marvel também. legal. Eu Pois não é, lembro o galera. nome. E só, É muito só incrível. refazendo aqui a questão do Pipoca Nanquim, desse questão. E, cara, um detalhe que eu queria ressaltar é assim, nós chegamos a comentar isso nos podcasts, da questão da linha, né, que as editoras estão seguindo agora, de fazer material mais bem acabado e coisa e tal. Cara, eu não vou comprar tudo da Pipoca Nanquim, até mesmo porque a grana não tem e eu saio selecionando. Mas, Da cara, propaganda aqui tem que curtir o nosso canal aqui. Se eles curtirem, a gente compra. eu acho legal, não sei quem foi que comentou, foi o Irami, no nosso podcast lá. O Irami, ele falou sobre a questão de ter encadernado. Não foi o Irami, foi o Rafael, que ele falou que o futuro do quadrinho é ter encadernados, né? A revista sequencial acaba e ter encadernados de arcos, né? Então, assim, esse padrão aqui de material, com esse acabamento aqui, lá, pô, cara, vale a pena você ter para ter em casa e futuramente, se a gente, dentro do que a gente almeja aqui como Quadro Norte, tiver condições de lançar algo nesse sentido, com certeza, porque isso agrega valor ao material. Buscar esse tipo de qualidade. Isso agrega valor ao material. Essas publicações, todas elas valem a pena, sim, pô. E, galera, é isso. Vai lembrar que tem algum comentário a mais aí que vocês queiram adicionar? Só para a gente já encerrar. Eu quero comentar um negócio. Eu acho que quando tu falou lá do teu processo, né, quando tu vai ler um gibi lá que tu pega, acho que tu omitiu uma informação. Tu esqueceu de comentar que tem que dar cheirada lá. Ah, isso, né? Aí, cara. Isso aí, olha, é minha filha e minha esposa aqui. Todas são viciadas em cheirinho de livro novo, cara. Isso aí digital não dá pra... coisa. Isso aí digital não dá pra fazer, plástico, né? O digital não vai substituir nunca. A primeira coisa que eu faço é cheirar tinta. Depois começar a folhear. Na minha estante aqui, que eu escrevi essa semana, tinha um livro que eu comprei de ficção, que, cara, já fazia mais de ano que ele estava no plástico, eu não li ele. Aí eu tirei do plástico, na hora que eu ia guardar, abri, né, tirei, aí coloquei lá. Cara, bateu abstinência, né? Bateu abstinência. É muito bom, cara. É um prazer que não tem preço. Galera, é isso aí. Vamos encerrar nosso resenha aqui. Espero que a galera tenha gostado. Quem gostou, deixe comentário aí. Sim. E siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal. E brevemente estaremos falando de novidades aqui do Projeto Quadro Norte. Alexandre e Ítalo, um abraço. E até semana que vem, galera. Pessoal, até mais ao público e até semana que vem.